João capítulo de número 6, versículo de número 41 diz assim: Então os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Jesus respondeu: Parem de criticar. Olha para o irmão e diga para ele. Pode ser mais forte, vamos lá? Quem é que mandou a gente parar de criticar? Então vamos lá, 1, 2 e... Jesus respondeu: Parem de criticar. Continue. Ninguém, aí Jesus vai pegando mais pesado. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, esses vêm a mim. Continua. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim tem o quê? Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 49. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, aleluia, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Disse tudo isso quando ensinava, ele disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha o verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Pode se assentar com a graça de Deus. Eu quero que você evite conversar com quem está à sua direita e com quem está à sua esquerda agora, a não ser que eu te peça para falar alguma coisa. Fora isso, eu gostaria muito que você prestasse atenção na palavra de Deus que foi lida e que vai ser ministrada, explicada com a graça de Deus para o seu coração agora. Temos 35 minutos para nós nos alimentarmos dessa palavra e aprendermos um pouco mais com o Senhor Jesus. Eu vou lendo versículo por versículo na medida do possível e eu vou explicando para você. Vamos voltar ao versículo de número 41. Olha o que o Senhor Jesus disse para os judeus. Então os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera:
eu sou o pão que desceu do céu. 42. E eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Irmãos, o grande problema nosso é nos acostumar com aquilo que fazemos para Deus e com as pessoas de Deus, que Deus envia até nós. Os judeus viram Jesus crescer. Sabe o que é isso? Eles viram Jesus crescer. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Todo mundo sabia quem era o pai de Jesus. Todo mundo sabia quem era a mãe de Jesus. Todo mundo sabia onde era a casa dele, ó. Ele mora ali, ó. Todo mundo via Jesus o dia inteiro, todo dia, toda hora. Mas Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, na sua sinagoga, e ele disse assim: vocês pensam que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus, olha para mim, ei, quando Jesus disse assim: ei, você pensa que me conhece, você me viu crescer, você sabe quem é meu pai, você sabe quem é minha mãe, mas vocês não me conhecem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus disse isso, aquela turma que conhecia Jesus começou a criticá-lo e dizer: você ficou doido? Nós sabemos aonde você mora, como é que você está falando que desceu do céu? Nós sabemos quem é o seu pai, a gente conhece a sua mãe, a gente sabe de tudo a seu respeito. E eles, por causa da familiaridade, porque um grande risco que nós temos é se tornar familiar demais das coisas de Deus, é nos acostumar demais com as coisas de Deus. Espírito de familiaridade é quando você cruza uma linha invisível que existe uma linha invisível dividindo o ser humano do profeta, dividindo o que é sagrado do que é comum. E quando você cruza essa linha, você corre o risco de passar a andar em pecado e passar a ser um instrumento do diabo, um instrumento que Satanás vai usar para desestimular as pessoas a fazerem as coisas pela fé. Você não está me entendendo, eu quero te fazer entender. Aqueles homens viram Jesus desde a sua infância. Eles diziam assim: nós conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe, nós sabemos exatamente quem é você. Aí Jesus disse assim: vocês pensam que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí eles disseram: não, você ficou maluco? Aí Jesus disse assim, vamos lendo versículo por versículo, verso de número 43, por favor. Jesus respondeu: parem de me criticar. 1, 2 e... Ei, porque quando se trata das coisas de Deus, a gente tem muita coisa que a gente pode criticar. Está tendo jogo agora, Atlético e Cruzeiro, o culto da manhã encheu, que o pessoal queria ficar em casa para ver o jogo de noite. Você pode criticar isso, você pode criticar a prefeitura, você pode criticar a escola do seu filho, mas deixa eu te falar, não critique as coisas de Deus, porque as coisas de Deus vai além da sua compreensão. O que você acha que é, não é. E o que você acha que não é, é. Sabe o que Jesus disse para eles? Pare de criticar. 1, 2 e... Olha a ordem de Jesus quando se trata das coisas de Deus. Não critique, porque você vai ultrapassar uma linha invisível. Sabe qual que é o grande desafio da minha esposa que está ali? O grande desafio da minha netinha que está aqui? É entender que ao mesmo tempo que eu sou marido, ao mesmo tempo que eu sou avô, eu sou profeta. E se ela não entender isso, ela corre o risco que Miriam correu. Miriam era irmã de Moisés. E quando Moisés casou com uma mulher negra, de pele negra, Miriam chamou Arão
que era o irmão mais velho. Quem está aí? Quem está ligado? Miriam chamou Arão e falou assim: Arão, vem cá. Aí ele chamou Arão, Miriam chamou Arão e falou assim: você está sabendo que o nosso irmão Moisés está se namorando por uma mulher cuxita, uma mulher de pele escura? Você está sabendo disso? Aí o Arão falou: estou sabendo não, ué. Ele está apaixonadinho com ela, está apaixonadinho. E disse que vai até pegar ela para casar. E Moisés não sabia? Ela estava cruzando a linha. Olha para o irmão, diga para ele: ela estava cruzando a linha. Eu não vi, faz assim, ó, tem uma linha, ó. Ela era a irmã mais velha de Moisés. Arão era o irmão mais velho, Moisés era o mais novo. Moisés era o mais novo. Eles acharam que podiam falar de Moisés. A Bíblia diz que Deus ouviu aquele comentário e disse assim para Arão e para Miriam: Arão e Miriam, vai lá na tenda que eu preciso falar com vocês. Chamou Moisés e falou: Deus, ele não mandou recado não, Deus falou com Moisés assim: vai para a tenda que eu quero ter uma reunião entre você, sua irmã e seu irmão. Aí os três chegaram lá. Deus falou com Miriam assim: você não teve medo de falar do meu profeta, do meu servo Moisés? Ela deve ter pensado: mas é meu irmão. E Deus disse: mas é meu profeta. Você não teve medo de falar? Deus não estava nem aí para quem Moisés estava casando. Ele estava dizendo: você não deveria criticar, você não deveria fazer isso. Resultado: Miriam sai dali leprosa, condenada à morte. E Moisés teve que rogar por ela. E Deus falou: olha, porque você está rogando, eu vou deixar ela 7 dias leprosa, fora do arraial de Israel. E todo mundo vai parar a vida por causa dela. Ninguém vai andar, vai ficar esperando por ela, porque ela cruzou a linha. Olha para o irmão e diz: as coisas de Deus a gente não critica. Fala com ele. Pega na mão dele e diga assim: vai criticar o capeta. Fala com ele. Quem está aí? Critica quem você quiser, na hora que você quiser. Mas as coisas de Deus não, sabe por quê? As coisas de Deus vai além da nossa compreensão humana. Por exemplo, você vê uma pessoa pecando. Você viu ela enchendo a cara de cachaça ou na boca de fumo. E é um irmão que estava fazendo aquilo. Você viu ele. Aí você começa a falar, você começa a criticar. Eu vi o fulano de tal, e ele está em pecado, ele está no seu... Aí você começa. Só que esse irmão fulano de tal, ele chegou em casa movido pelo Espírito Santo. Talvez ele ouviu uma música no carro, uma música na 101.3. Deus falou com ele. E sabe o que ele fez? Oh Deus, me perdoa. Eu pequei, meu Deus. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter bebido, ter fumado, ter me drogado, ter cheirado. Eu não devia. Me perdoa. Aí o sangue de Jesus vem, purifica e lava ele. Aí ele levanta: eu me sinto perdoado. Mas você continua? Você continua? Está além da sua compreensão. Deus já perdoou. O rapaz está lavado. Por isso que coisa de Deus e gente de Deus, a gente guarda o coração, guarda o pé, porque você não sabe. 1 minuto, pisca o olho, você está em pecado, do outro você não está mais. E tudo depende de um arrependimento sincero. Outro exemplo, quem está aí? Quem está ligado? Lázaro, amigo de Jesus, fica doente. As irmãs Marta e Maria mandam chamar Jesus. Quando o mensageiro chega para Jesus e fala assim: o seu amigo Lázaro está doente e as irmãs estão te chamando, Jesus falou assim: o meu amigo está dormindo. O meu amigo está o quê? Mas eu vou até lá despertá-lo. Sabe o que Jesus falou? Lázaro já está morto. O tempo que o mensageiro levou para trazer a mensagem, Lázaro morreu. Sabe quantos dias depois Jesus chegou na casa? 4 dias. Sabe o que as irmãs falaram? Se o Senhor... Olha a crítica. Se o Senhor tivesse vindo aqui antes, tivesse me dado atenção, o meu irmão não teria morrido. Só que quando o recado chegou, ele já tinha? Pergunta para mim, por que Jesus foi só 4 dias depois? Não vai, gente. Porque em regra geral, naquela época não tinha autópsia. Não sabia se a pessoa estava morta ou viva, então eles esperavam.
Eles punham ele num túmulo que dava para o rapaz, se não tivesse morto, dava para ele chamar a atenção de alguém, e tiraram de lá. Eles não enterravam imediatamente. Em regra geral, 3 dias se esperava para dizer que uma pessoa estava morta. Então Jesus falou o seguinte: se eu for lá antes, ele vai ressuscitar, mas só que eles vão achar que ele nunca tinha, que ele não está morto, que ele está dormindo. Então eu vou, depois de 3 dias, eu vou no 4º dia, para todo mundo ter certeza que ele morreu, só que eu vou ressuscitá-lo. Olha para o irmão e diz: mas a Marta, diga para ele, mas a Marta achou que Jesus estava demorando. Ei, quando Jesus não faz uma coisa na hora que você quer, é porque ele vai fazer uma maior ainda ali na frente. Eu vou dizer de novo para ver se alguém dá glória a Deus. Quando Jesus não faz uma coisa na hora que eu quero, do jeito que eu quero, pode esperar que ali na frente ele vai fazer algo ainda maior, que vai glorificar o nome dele. Quem acredita, diga aleluia. Uau! Faz assim, ó. Uau! Parem de criticar. O que Jesus disse? Porque quando se trata das coisas de Deus, você não sabe o que Deus está fazendo. Quem está aí? Continua comigo, por favor. Ninguém, aí Jesus pegou mais pesado. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí Jesus disse assim: quer saber mais? Só vai ficar comigo aqueles que o Pai os atraiu. Se o Pai atraiu você, você vai ficar. Mas se você está aqui por qualquer outra coisa, você não vai ficar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei no meu coração que se você deseja congregar nessa igreja, não vai ser por causa do telão, não vai ser por causa das cadeiras, não vai ser porque tem ar, não vai ser porque o som é bom, não vai ser porque o louvor é maravilhoso, ou porque eu trago uma palavra maravilhosa. Se você ficar aqui, é porque você conheceu verdadeiramente Jesus de Nazaré, e você está aqui por causa dele, você está aqui porque você o ama, você está aqui porque você é adorador. Quem é? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eu estou aqui por causa de Jesus. Porque deixa eu te falar, quem conhece Jesus pode colocar no lugar do telhado folha de bananeira, pode tirar o piso e colocar terra batida, pode tirar os instrumentos e colocar um tambor para a gente bater. Você continua adorando a Deus do mesmo jeito, porque você está aqui atraído por Jesus. Você está aqui porque o amor de Jesus te atraiu até aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, dá glória a Deus. Agora, eu posso colocar uma poltrona daquela que você senta nela e faz assim, te faz massagem. Que se você não está aqui por causa de Jesus, se a revelação de Jesus não entrou no teu coração, você vai achar defeito e vai embora. Jesus disse assim: sabe quem é que vai ficar comigo? Aqueles que o meu Pai trouxe. Eu vou dizer para ver se alguém reage. Sabe quem vai ficar firme? Aqueles a quem meu Pai trouxe. E eu prometo, eu o ressuscitarei no último dia. Quem está aí, pelo amor de Deus? Continua, por favor. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem de mim. Todos os que ouvem o Pai e dele aprende, vem. Quem ouve o Pai, aprende com o Pai. Jesus disse: esses vêm a mim. Que Jesus seja o motivo de você estar aqui. Prega para o irmão do lado e diga que o Senhor Jesus seja a razão de você estar aqui nessa igreja. Que não seja o irmão que te trouxe, que não seja um companheiro, que não, eu estou aqui por causa da amizade. Vai por causa da amizade. Quem veio só por causa da amizade, vai embora por causa da amizade. Quem veio por causa de Jesus. Esse discurso foi tão pesado que os discípulos falaram assim: dura essa palavra, quem a pode resistir? E muita gente foi embora quando Jesus falou sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus estava falando sobre quem está nele e quem não está nele.
Eu estou aqui por causa de Jesus de Nazaré. Quem está aqui por causa de Cristo Jesus nosso Senhor? Continua, por favor, por favor. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Aí Jesus disse assim: deixa eu falar mais. Se vocês estão achando ruim porque eu falei que eu sou o pão vivo que desceu do céu, agora eu quero dizer para vocês que ninguém nunca viu o Pai, mas eu vi. Porque eu estava com o Pai, desci aqui e vou voltar para ele. Ninguém... Quem está aí, dá um glória a Deus. Jesus está intensificando, porque eles estavam criticando, porque Jesus disse que era o pão vivo que desceu do céu. Ele falou: vocês querem saber mais? Ninguém jamais viu Deus, somente aquele que veio de Deus. Ele estava dizendo assim, ó: o único que viu Deus aqui não é o sacerdote, não é o profeta, não é fulano, não é Beltrano, é eu, porque eu estava com Deus e vim de Deus e vou voltar para ele. E aí eles foram ficando sem saber o que falar com Jesus, porque Jesus estava pregando um sermão que ele jamais tinha pregado antes. Continue. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Continue. Eu sou o pão da vida. E Jesus disse: deixa eu te falar, eu sou filho de José e sou filho de Maria, como vocês disseram, mas eu estou dizendo que todo mundo que acreditar em mim vai ter a vida eterna. O que é a vida eterna, pastor? A vida eterna em mim mesmo é uma vida que existe aqui hoje. E se eu não estiver vivo aqui hoje, presta atenção muito no que eu vou te falar. Quando a gente crê em Jesus, Ele coloca uma vida dentro de nós. Essa vida que Ele colocou dentro de nós é eterna. Esse prazer, essa alegria, essa satisfação dentro de nós é uma vida eterna. O dia em que eu morrer, que esse corpo físico aqui parar de existir, o meu espírito, vocês sabem, ele não morre. Por isso nós vamos hoje fazer batismo nas águas. O batismo nas águas não é para o corpo. O batismo nas águas é o novo nascimento no espírito que vai acontecer aqui. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então, quando eu morrer, seja de acidente, seja, sei lá, que tipo de morte vai acontecer. Mas o dia que você morrer, você vai tentar mexer o corpo, só que o corpo não vai mexer. Você vai tentar. Você já teve paralisia do sono? Quando você está dormindo, você tenta mexer o corpo e ele não mexe? É mais ou menos aquilo. Você tenta mexer, ó, não mexe nada. Só que quando você mexer para um lado, você vai perceber que você consegue sair do corpo. Quando você sair do corpo, você vai olhar e a matéria ficou ali dura. Ela está dura agora, gelada, ela não mexe mais. Agora você está no mundo espiritual. Esse mundo espiritual é eterno. Se você morreu com vida, você vai viver eternamente. Aí os anjos imediatamente vai vir uma caravana de anjos. Vou tentar de novo. Imediatamente vai vir uma caravana de anjos. Aí nessa hora não importa quanto você tem no banco, não importa o tamanho da sua casa, não importa quem te fez bem, quem te fez mal, quem te xingou, quem não te xingou, não importa mais nada, só importa se você está salvo. Quem está aí? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Quem crê e for batizado, é por isso que eu me sujeitei ao batismo, porque eu não estou pensando nessa vida, eu estou pensando na vindoura. E teve uma época que eu achava que eu não ia morrer, mas quando eu vi meu pai morrer, minha mãe morrer, eu falei: eu vou ser o próximo, não tem jeito. Eu achava que a minha mãe era imortal, que o meu pai era imortal, que eles iam durar para sempre. Mas quando eu vi que eles não mexiam, eles não falavam, quando eu mexi com eles e eles não reagiam, quando eles foram para debaixo da terra e eles não gritaram, eu pensei comigo mesmo em sabedoria: se para eles teve um fim, para mim também vai ter. Então eu preciso me preparar para essa outra vida, e a única forma de eu me preparar para essa outra vida é crer em Jesus, porque quem crê nele tem vida eterna, e quem crê em mim, disse Jesus, vai fazer aquilo que eu disse. Quem crê e for batizado será salvo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Ei, quem está aí? Quem está ligado? Fala com o seu irmão: vai de roupa e tudo, irmão, mas vai. Quem está aí?
Porque a vida eterna é essa, conhecer Jesus. Entendeu? Eu não estou aqui por causa do som. Eu não estou aqui por causa do ambiente. Eu não estou aqui por causa de gente. Eu estou aqui, as pessoas, graças a Deus, por essa igreja que me acolheu. Mas eu não estou aqui por causa delas. Eu estou aqui por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe uma coisa na sua cabeça: os homens mudam, as pessoas mudam, até gente da sua família muda com você. Você vai acreditar em amigo? Não acredita em ninguém. Acredite no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nele põe a sua esperança. Quem está comigo? Quem está ligado? Olha só, continua. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus estava falando da ceia. Mais tarde ele explicou sobre isso. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo. Quem comer de mim tem a vida eterna e vai viver para sempre. Tem a vida em si mesmo. Presta atenção. Quando você come a Santa Ceia, o pão da Santa Ceia, você está comendo a carne de Jesus. Eu vou ler e você vai entender. Olha só, continua. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Este pão, aponta para a mesa. Disse Jesus: é a minha carne. Presta atenção. É por isso que quando você vai tomar a ceia, aliás, na semana da ceia, eu sei que eu vou tocar em Jesus. Porque Jesus, esse pão, ele disse: esse pão é a minha carne. Quando você pega ele, você está pegando na minha carne. Então na semana da ceia eu já começo uma retrospectiva. Eu já começo: Deus me perdoa, Deus me lava, Deus me santifica, porque domingo tem ceia. Eu acordo de manhã, é Santa Ceia, eu estou me santificando. Me santificando por quê? Porque eu vou tocar em algo sagrado, e eu não posso ultrapassar a linha. Eu conheço pessoas que eles marcam para pecar no sábado à noite, sabendo que tem ceia no domingo. Está aqui com a cara mais lavada do mundo. Olha para mim, pecado é acidente. Porque somos pecadores. Então sempre vamos estar, de alguma forma, cometendo pecado. Mas é acidente, eu não planejo. E principalmente, se eu vou tomar a Santa Ceia, eu preciso fugir da fofoca, da intriga, da música do mundo. E tem gente que não liga para isso. Ele não liga. Marcar uma festa, não vou não, Santa Ceia. Mas a festa é no sábado, não vou. Eu vou comer algo sagrado. Quem está aí? Jesus disse: essa é a minha carne. Essa é a minha carne. Por isso Jesus disse, eu vou ler mais um pouquinho e vou pular para 1 Coríntios, para você entender um pouquinho da mesa do Senhor. Para você tocar na mesa do Senhor, presta atenção. Você tem que examinar a si mesmo e pedir a Deus perdão dos seus pecados. Quem pode comer da ceia? Todo mundo pode comer a Santa Ceia hoje. Desde que você faça essa retrospectiva em você, você entre para dentro de você e diga: Deus, me lave com seu sangue, porque eu reconheço que hoje eu vou comer a carne de Jesus, que vai me dar a vida eterna. E quando você come dessa ceia, ela gera dentro de você uma vida. Quem está me entendendo? Entendeu, moça? Ele gera dentro de você uma vida. Essa vida que é a eterna. Se você morrer antes da próxima Santa Ceia, o que está gerando vida em você é essa carne que você comeu aqui hoje, que é a Santa Ceia. É ela que está garantindo a sua salvação. Por isso que a gente diz: quem é salvo? Porque se eu morro e não tem mais o efeito da Santa Ceia dentro de mim, eu não tenho vida. E se eu não tenho vida, quando eu morri, se eu não tive vida, acabou. Ah, pastor, mas eu batizei, mas eu não mantive a minha comunhão. É como o cara que casou, mas não ficou dentro de casa, foi embora. Quem está aí? Quebrou a comunhão. Então, esse momento de tomar a Santa Ceia é sagrado para quem serve. Quem serve deve. Você vai pegar
o corpo de Jesus e entregar para as pessoas. Quem come, vai comer da carne do próprio Deus. Estou brigado com todo mundo, com Deus e todo mundo. Então, você pode tomar a Santa Ceia? Pode. Mas você tem que se arrepender. Você tem que confessar e dizer: Deus, minha vida não está certa não. Eu preciso me arrepender. Eu me arrependo para que eu tenha oportunidade de comer do teu corpo e beber do teu sangue. Quem está aí? Quem está me entendendo? Se você faz de qualquer maneira, a vida transforma em morte dentro de você. Deixa eu continuar um pouquinho mais. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Continue. Jesus disse: em verdade lhes digo, vamos todo mundo junto? Em verdade lhes digo. Todo mundo, 1, 2 e? Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, você pode ser batizado, mas se você não comer a carne e não beber o sangue, você não tem vida em si mesmo. Os discípulos levavam isso tão a sério em Atos dos Apóstolos, Wallace, que eles serviam a ceia todo dia, porque eles não queriam que a vida saísse de dentro deles. Mas por que a gente não serve a ceia com mais frequência? Porque servindo uma vez por mês, você já está tratando ela de qualquer jeito. Imagina se essa ceia fosse serviço todo domingo na igreja. Você ia falar: isso aí é coisa comum. Sim. E você pecaria ainda mais. Por ela ser uma vez por mês, você tomou hoje, vigia o mês inteiro para não perder o efeito dessa ceia, para que a vida continue dentro de você. Fuja das coisas erradas, da fofoca, da intriga, do pecado. Pecou? Vai pecar. Dobra os joelhos, Deus me perdoa, me lava, me santifica. Porque se você morre no estado de pecado, sem a vida que a carne e o sangue produz, Jesus disse: você não tem vida eterna. Quem está me entendendo? 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Olha o que diz. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de comer o pão, de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão, repete comigo: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de quê? Se você comer indignamente, sem reconhecer que o pão é a carne e que o suco é o sangue, e não se preparar como, pastor? Deus me perdoa, me lava, eu estou errado, me purifica, me faz digno de comer do teu corpo, porque isso aqui é que vai te dar a vida eterna. Esse elemento pequenininho que você vai comer, Débora, é que vai te dar a vida eterna. Agora, se você está andando o mês inteiro atribulado, você é crente, mas parece que a vida do crente já saiu de você. Você não tem alegria, você não tem paz, você não fala em línguas, você não lê Bíblia, você em casa não sente a presença de Deus. Deixa eu te falar, essa vida já foi embora, porque essa vida não é automática. Eu batizei, ela vai ficar comigo o resto da vida, não. Tem quase 40 anos que eu dou manutenção. Já vim chorando, já vim quebrado, já vim caído, já vim forte, já vim fraco, mas eu sei que é essa carne que me dá vida.
É esse sangue que me purifica. Quem está me entendendo? Se eu comer indignamente, indignamente é não reconhecendo, eu sou considerado culpado. É como se eu tivesse fazendo parte daqueles que crucificaram e mataram Jesus. Sou culpado do corpo e do sangue. Eu faço parte daqueles, eu me junto àqueles que mataram Jesus na cruz. Por isso considerado culpado do corpo e do sangue. Quem está aí? Pastor, o senhor conhece alguma coisa da minha vida por isso? Alguém te contou alguma coisa? Contou nada, irmão. Se Deus está falando com você, é Deus. Porque eu evito conversar da vida de qualquer pessoa, porque eu subo no altar todo dia para pregar. E quando Deus me usar, eu quero que Deus me use sem eu saber nada. Quem está me entendendo? Porque eu não estou aqui para mandar recado, eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Assim é bonito, não é? E é assim que tem que ser. Quando o Espírito de Deus vai trabalhando no coração da gente, porque cada um aqui pode ter uma falha, pode ter um erro, mas todos são convidados a participar da ceia do Senhor. Então todo mundo pode. Quem não é batizado pode? É claro que pode. Jesus disse assim: a minha carne é para dar vida ao mundo. É para dar só para a igreja? É para dar vida só para a igreja? Não, para o mundo inteiro. Então, pastor, mesmo eu não sendo batizado, se você reconhece Jesus como Salvador, que Ele morreu por você, feliz é você de participar da ceia. Sua criança pode? Das crianças, é o reino dos céus. Pode. O que não pode, a única coisa que não pode é participar em pecado. A única coisa que não pode é você estar mal e achar que está bem, e não fazer nada para mudar a sua situação. Então, qualquer um que comer indignamente será considerado culpado do corpo e do sangue do Senhor. Continue. Examine-se, pois, o homem ao seu próximo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Vamos lá? Examine-se, pois, o homem, não, o seu próximo. Não é não? Não é não? Eu não tenho que ficar vendo se você pode, se você não pode. Não, eu não tenho que olhar para a tua vida, eu tenho que olhar para a minha vida. Examine-se o homem a si mesmo, sem julgamento do próximo. Julgue a você, seja o juiz da sua vida. A hora de tomar a Santa Ceia, eu apago a luz para você não ver a vida de ninguém, quem está tomando. Eu não sei quem toma e quem não toma. Sabe por quê? Não é da minha conta. Não é da minha conta. Eu tenho que examinar quem? A minha conduta. Porque, lembrando, quando eu terminar de tomar, a vida eterna é reativada dentro de mim. Eu vou dizer de novo: a vida eterna é reativada dentro de mim. Agora continue, por favor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem come e bebe sem discernir indignamente, ele não come e bebe. Eu não como e bebo para a sua condenação, é para a minha. É pessoal. Se você come isso aqui querendo me matar, você está sentado na cadeira e está doido para me matar, e você me odeia, você vai comer a ceia para a sua condenação. Se eu como a Santa Ceia e eu te odeio, eu odeio o meu irmão, eu estou fazendo planos contra você, eu estou comendo para minha condenação. Judas tomou a ceia, não ligou. Jesus falou: isso aqui é meu corpo. Porque Jesus falou essas palavras na ceia. Jesus falou, ele reuniu os discípulos e falou: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é meu sangue. Judas falou: manda isso aqui, daí. E Judas comeu. Quando ele terminou de comer indignamente, porque ele tinha planos para ganhar dinheiro ao vender Jesus, o diabo entrou nele. E ele comeu para a sua própria condenação e ele foi suicidar. Então tem gente que sai da ceia pior do que entrou. Porque ele não tem essa purificação, ele não tem esse arrependimento. Ele tem planos escondidos no coração contra a igreja, contra o altar, contra outros membros da igreja, contra os membros da sua família. Ele carrega planos escondidos. Vou fazer desse jeito aqui,
Tinha um irmão aqui na igreja, um pastor, e ele fez exatamente o que ele falou. Há uns 5 anos atrás ele me falou assim, ó: eu vou sair da igreja, mas eu vou sair, ó, o meu plano é esse aqui, ó. Eu falei: você está ficando louco? Você está ficando louco de fazer um negócio desse? E eu achei que ele tinha tirado aquilo do coração. E você acredita que a pessoa fez exatamente do jeito que falou que ia fazer? Ó, o ser humano você não conhece, e na verdade não tem que conhecer. Na verdade você tem que conhecer o seu próprio coração e se purificar de todas essas coisas. Quem está me entendendo? Continua. Por causa disso, porque tem gente que come indignamente, há entre vós muitos fracos. Primeiro a pessoa fica o quê, gente? Quando você come a Santa Ceia indignamente, você fica o quê? Fraco. Você não quer vir na igreja, você não tem força para orar, você está fraco. Depois você fica o quê? Doente. Começa a aparecer todo tipo de coisa esquisita em você. E depois a morte. Depois a pessoa já não quer mais nada com Deus, com as coisas de Deus. Se você olhar para a igreja, você vai ver um monte de gente que já aconteceu isso. Que você não seja o próximo. Quem está me entendendo? Qual que é a sua função, pastor? Pregar para quem estiver aqui, ensinar para quem estiver aqui. Felizes aqueles que estão aqui, eu disse, por causa do Senhor Jesus. A vida está dentro de você. É isso que mantém as pessoas congregadas. Jesus Cristo nosso Senhor. Eu posso tratar você da melhor maneira que for. Irmãos, eu posso ser... Não adianta. Eu sempre cito o Sodico, até tenho medo de falar dele. Ele está aí hoje? Está ali. Sodico, eu cheguei lá na primeira igreja, ele já estava lá. Levanta a mão aí, Sodico. Ele tem a cabeça... Ele está preto os cabelos, né? Mas ele já deve estar quase com uns 80 anos. Não? Mas eu conheço, já tem... Só eu tenho 40 que eu estou na igreja, só digo que o senhor já estava. E o senhor era desse jeito quando eu conheci o senhor. Não mudou nada. Nada. Ó, eu vou te falar com você. Bom dia, boa tarde, eu devo dar para ele assim uma vez por mês. Fiel. Não está aqui por minha causa. Ele está aqui por causa de quem? Catarina e Paulinho. Levanta a mão, Catarina e Paulinho. Catarina são os 2 irmãos, a Catarina e a irmã do Paulinho. Eles estão comigo, eles estão desde... Eles começaram primeiro que eu. Então você imagina quantos anos eles estão aqui. E eu passo quanto tempo sem conversar com você, Paulinho? Dá uns 3 meses, não dá? E se encontrou daí 3 meses, é a mesma coisa. Sabe por quê? Não estão aqui por minha causa. Eles estão aqui numa missão de servir Jesus. Pega na mão do irmão e diga: você está aqui numa missão. Quem está aqui nessa missão de servir Jesus? É servindo Jesus, igual eu estou servindo Jesus. É assim que a gente serve Jesus na igreja. Nós não estamos aqui por causa da igreja, nós servimos Jesus na igreja. É o lugar que Ele escolheu para me servir Ele. Ele me plantou aqui. Ele tinha poder de te plantar em qualquer lugar. Ele falou: não, eu quero você nesse ministério. Quem está me entendendo? Então, meu irmão, não fica fraco, não fica doente e nem morra porque você está com o coração sem arrependimento. Arrependa, hoje é dia de arrependimento. Continue. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, termino aqui, não seríamos julgados. Continue. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.